Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Ciência dos Dados na Prática. Cara, você sentiu falta? Semana passada não tivemos Ciência dos Dados na Prática porque tava uma correria maluca. A gente tava iniciando ali a turma da mentoria do cientista de dados na prática e aí tava recebendo os alunos, e aí marcando mentoria e por aí vai. E aí foi aquele corre-corre e nós não tivemos ciência dos dados na prática, nem dicas e truques de ciência de dados. Mas a gente teve todo dia aquelas gotas de ciência de dados, aquele minutinho que eu trago um pedacinho ali de conhecimento da ciência de dados para que eu não deixasse você sem esse suporte. Porque é para isso que eu estou aqui, para compartilhar a ciência de dados com você. Beleza? Não por isso também hoje eu estou trazendo então um caso massa, mas é um caso muito massa de ciência de dados, da aplicação da ciência de dados na área da medicina, cara. Na área da medicina nós estamos falando aqui de previsão de doenças cardíacas. É isso mesmo, a ciência de dados atuando ali junto com a medicina para que possa fazer previsões de doenças cardíacas de forma muito mais otimizada, sem erros humanos. E é para isso que a ciência de dados pode trazer um ganho imenso. Qualquer erro humano ali possa causar uma vida, né? Então, assim, a ciência de dados está entrando para eliminar alguns possíveis erros humanos e para otimizar a assertividade, né, dos diagnósticos e das predições, das previsões de doenças. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer hoje, cara, no Ciência dos Dados na Prática. É um caso prático. Nós vamos do início ao fim, da coleta dos dados até a entrega da máquina preditiva, que vai fazer o quê? Que vai prever se a pessoa pode ou não desenvolver doenças do coração. É exatamente isso. Está aqui o nosso primeiro problema de negócio, previsão de doenças cardíacas, beleza? É um problema de classificação binária. É ou ele está predisposto a desenvolver doença do coração ou não, beleza? Então a gente vai fazer análise, você vai ver de que a gente vai fazer análise. Vamos olhar algumas variáveis importantes ali para se fazer a predição se o paciente pode desenvolver ou não doença do coração. Beleza? Então é isso. A descrição do problema de negócio está aqui. Vamos criar um modelo preditivo que seja capaz de prever se uma pessoa pode ou não desenvolver doença do coração. Para isso, nós vamos usar dados históricos de pacientes disponíveis no dataset que a gente vai importar daqui a pouquinho. Esse dataset descreve os registros médicos entre pacientes e cada registro está marcado se o paciente desenvolveu ou não doença do coração. Eduardo, me explica aí então, para que eu vou prever se já está escrito lá se o paciente teve ou não doença do coração? É aí que está. E essa base de dados que a gente vai utilizar para treinar o algoritmo. Por quê? Porque essa base de dados a gente tem informações de pacientes que tiveram doença do coração e que não tiveram doença do coração. Tá lá marcadozinho no target, no rótulo. Ó, esse paciente assim, assim, assado, teve doença do coração. Esse paciente assim, assim, assado, não teve doença do coração. Beleza? Fica comigo, presta atenção. Dado que o algoritmo já conhece o resultado e as características do paciente que tem esse resultado, ele vai começar a criar cálculos de correlação, um algoritmo avançado. Ele vai fazer vários cálculos que vai ajudar ele a, quando a gente passar novos dados, ele vai ter condições de dizer se a pessoa vai ter doença do coração ou não. Por quê? Porque ele aprendeu com esses dados aqui, ele aprendeu com esses exemplos. E isso, galera, é a aprendizagem conhecida como aprendizagem supervisionada, beleza? É só isso. A aprendizagem supervisionada é quando a gente treina o algoritmo com exemplos que já foram coletados. Beleza? Beleza, cara. Então é isso, tá aqui o coraçãozinho batendo aqui, massa essa figura, né? Isso é um GIF muito fera. Então vamos lá, bora pra frente. Cara, informações sobre os atributos que a gente vai utilizar, cara. Olha só, nós temos já um dataset, beleza? Eu já importei o dataset está aqui, depois eu vou mostrar para você o processo de importação, é simples, mas a gente já tem o dataset, beleza? Mas esse dataset, ele está pronto, mas ele não está pronto, ele não caiu do céu, beleza? O que aconteceu para ele ficar pronto? Você, cientista de dados, sentou com a equipe de negócio, que nesse caso eram médicos, eram pesquisadores, beleza? Eram técnicos ali especialistas em coração. E aí, esses técnicos, sentados junto com você, cientista de dados, definiram alguns atributos que possam ser relevantes na hora de se diagnosticar se a pessoa vai ter ou não doença do coração.
Então esse dataset ele foi estudado até que chegou nesse ponto aqui, no qual vocês estudaram e viram que possivelmente uma dessas 8 características, a última característica que está aqui, a class, já é o rótulo se teve ou não doença do coração, beleza? Mas uma dessas 8 características que aqui estão, elas podem indicar para você se a pessoa vai ter ou não doença do coração. Vocês chegaram, os médicos estudaram muito para imaginar que a pressão arterial influencia em doenças cardíacas, o colesterol influencia em doenças cardíacas, e aqui poderia ter variáveis, insights do cientista de dados também, beleza? Você poderia fazer aqui uma engenharia de atributos para criar uma variável que pudesse, inclusive, ajudar aí nessa predição que a gente vai fazer. Mas imagina que você já sentou com a equipe de negócio e definiram que essas seriam as variáveis a ser estudada para você construir uma máquina preditiva. Beleza? Passamos, vamos para a próxima etapa, já que a gente já entendeu quais são os nossos atributos. Temos um banco de dados que tem informações sobre se o paciente teve dores no peito ou não, se o paciente tinha problema de pressão arterial, se o paciente tinha colesterol alto, se o paciente tinha muito açúcar no sangue, se o paciente tinha lá os seus exames de eletrocardiograma, se tinha lá dados de frequência cardíaca máxima, se tinha lá um exame lá do coração chamado angina induzida, se eu não me engano, e se tinha uma doença lá no sangue chamada talassemia, beleza? Dadas essas 8 variáveis, a gente consegue fazer uma previsão, ou pelo menos a gente vai tentar construir uma máquina preditiva que contém aí nível de acurácia relevante para que a gente possa dizer se o paciente vai ter doença do coração ou não. Entendido? Vamos para frente que agora a gente vai extrair e carregar os dados. Então, onde estão os dados, Eduardo? Esses dados poderiam estar em diversos lugares. Ou poderia estar num banco de dados da sua empresa, num banco de dados relacional, beleza? Um RDBMS, né? Relationship Database Management System, ou seja, um sistema gerenciador de bancos de dados relacionais, beleza? Não se atenha a nomes, pensa aí num banco de dados relacional ou num banco de dados não relacional, beleza? Não relacional é aquele banco de dados que não vai ter aquele relacionamento ali por meio do SQL e tal. E o relacional é aquele que você consegue fazer os relacionamentos por chaves e tal, beleza? É só para tentar te dar de forma simples, um conceito que é um pouco mais complexo, mas as suas informações que estão aí na sua empresa, no seu hospital, ela vai estar em bancos de dados, beleza? Ou bancos de dados ali mais conhecidos como SQL, ou outros bancos de dados ali, mais bancos de dados para Big Data, como Hadoop e por aí vai. Beleza? Então esses bancos de dados, eles vão estar em um ambiente no qual você vai se conectar. No nosso caso, a gente está fazendo a importação do arquivo. Então imagina que a gente está indo lá e conectando no banco de dados. Beleza? Nesse caso, a gente está simplesmente fazendo um upload do arquivo. Também poderia ser assim na sua instituição. Beleza? Não é a forma mais profissional, mas poderia ser assim também. Eu vou deixar disponibilizado para você esse banco de dados chamado Cardio CSV. Você clica aqui nessa setinha, estou usando o Google Colab, e aí você vai fazer o upload desse banco de dados chamado Cardio, beleza? Dado que você fez a importação do banco de dados para sua área de desenvolvimento, a gente vai entender mais ou menos aqui algumas coisas. Existem diversas considerações ao carregar dados para o processo de machine learning. Como, por exemplo, os seus dados, ele possui um header, ou seja, aquele cabeçalhozinho. Se ele não possui o cabeçalho, você vai precisar colocar o cabeçalho, beleza? Porque o cabeçalho é o título de cada coluna. Muitas vezes você vai pegar o dataset, né, que ele não foi exatamente totalmente trabalhado da forma como deveria ser trabalhado. Imagina que esse dataset é um desses casos, beleza? E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o dataset, esse dataset está cru, a gente vai inserir colunas, beleza? Essas informações que estão aqui em cima, a gente vai colocar como nome das colunas, beleza? O nome das variáveis. Como é que a gente vai fazer isso, Eduardo? Bem, a gente vai importar o read CSV do Pandas, beleza? Como é que a gente faz isso, Eduardo? A gente simplesmente chama a função import read CSV, beleza? From, né? De onde? Do Pandas, beleza? Do pacote Pandas, a gente vai importar o read CSV. Para quê, Eduardo? Que a gente vai importar ele aqui embaixo. Mas antes de importar ele aqui embaixo, eu preciso criar duas variáveis, beleza? Uma variável eu vou chamar de arquivo, que é o próprio banco de dados, beleza? É o Cardio CSV, tudo bem? Cardio CSV é o meu arquivo. Criei essa variável arquivo e coloquei lá dentro o Cardio CSV. Como que você fez isso? Escrevi arquivo igual Cardio CSV, beleza? Simples o Python, né? Beleza, vamos para frente. Beleza, eu vou criar uma outra variável. Que variável, Eduardo? Variável colunas.
E aí eu vou colocar nessa lista, tá vendo? Abre e fecha parênteses, abre e fecha colchete, é lista, tudo bem? Vou colocar o nome de cada uma das colunas nessa lista. E vou dar o nome de colunas nessa variável, beleza? Tudo bem, criei duas variáveis, já importei a função do hidcsv aqui do pandas. Agora eu vou criar o meu data frame, né? A minha tabela que eu vou utilizar para fazer machine learning. E aí como que eu faço? A tabela eu vou chamar de dados, beleza? Então dados é igual. Aí sim eu vou lá chamar o hidcsv, que eu importei do pandas, e vou colocar 3 parâmetros aqui dentro, beleza? 3 parâmetros, tá vendo? O hidcsv abre e fecha parênteses, beleza? É uma função. Eu coloco aqui dentro 3 parâmetros. O primeiro é o que eu coloquei aqui, o nome do arquivo, ok? Nessa ordem, é a ordem importante. Segundo, o names é um parâmetro da função hidcsv que coloca um nome nas colunas, beleza? Então, o names, eu vou falar que ele é igual às colunas que eu acabei de criar aqui, beleza? O names é o nome das colunas. E aí, galera, eu vou colocar o header igual a 0 para dizer aqui na hora de importar o meu arquivo, o Python bem assim, olha, o header é igual a 0, não tem coluna. Então, você pode imprimir ali da linha 0. Tudo bem? Então, beleza. E aí, depois, o que eu vou fazer? Dado que eu criei o dados, ele vira um objeto. E aí, esse objeto tem algumas funções, alguns métodos que a gente chama. E um desses métodos é a shape, que ela traz pra gente a quantidade de colunas e a quantidade de linhas. Bora fazer essa parada? Tá lá. Importei 768 linhas e 9 colunas. Olha como é que se interpreta o resultado aqui da shape. A shape fala que na linha à esquerda da vírgula, primeiro, isso é uma tupla, né? Tem aqui, ó, abre e fecha parênteses, isso aqui é uma tuplinha, tudo bem? À esquerda da vírgula, dentro dessa tupla, dentro desses parênteses, ele traz a informação das linhas. E à direita, ele traz informações das colunas. Então, nós temos 768 registros, linhas, informações de pacientes, beleza? Seus exames, pressão arterial, colesterol, por aí vai. E nós temos aqui a quantidade de colunas, que é exatamente essas coluninhas aqui. Beleza? Passamos dessa fase, então vamos para a próxima fase, que é a análise exploratória dos dados. Beleza? Análise exploratória dos dados. A gente já importou os nossos dados, beleza? Já está aqui no nosso ambiente, a gente já contou, inclusive, a quantidade de registros que tem. Beleza. Agora, a gente precisa conhecer esses atributos, conhecer a informação desses dados. O que tem dentro de cada uma dessas colunas, Eduardo? Quais são as informações que eu tenho ali de pressão e por aí vai? A gente vai utilizar a melhor ferramenta que eu conheço para fazer análise exploratória de dados, que é o Pandas Profile. Beleza, Eduardo, como é que eu faço a utilização do Pandas Profile? Você executa a célula para instalar o Pandas Profile, aqui ó, pip install -u Pandas Profile. Isso aqui é um comando de instalação e esse aqui é o pacote, beleza? É sempre esse comando de instalação e é sempre o pacote aqui à direita, beleza? Simples assim. Executa e aí tá lá, o Pandas tá lá, o Python tá lá importando os pacotinhos do Pandas Profile. E aí, você vai ver que ele tem vários pacotes, né? Até demora um pouquinho aqui. E aí, instalação terminada com sucesso. Beleza? Vamos para frente? Instalamos o Pandas Profile. Agora, a gente vai criar o nosso relatório do nosso dataset, para a gente conhecer o nosso dataset, beleza? Como é que usa isso, Eduardo? É uma função, ok? Uma função chamada Profile Report. Como é que eu uso uma função? Você importa ela, beleza? Então tá aqui, ó, import, Profile Report. Só que de onde você importa ela, Eduardo? Do Pandas Profile, tá aqui, ó, o Pandas Profile que eu importei aqui em cima, tudo bem? Então, ó, do Pandas Profile, importe essa função lá, o Profile Report, beleza? Então, importei, pum, importei. Como é que eu uso agora, Eduardo? Eu vou criar um objeto, Profile, beleza? Profile, criei o nome de Profile. Aí, eu passo a função, Profile Report, tudo bem? Beleza. Dentro dessa função, eu vou colocar duas informações. Na verdade, são 3, mas uma já é default e eu já explico por quê. A primeira informação é o banco de dados que eu quero fazer esse relatório. Esse banco de dados é o dados, né? Eu importei aqui em cima, ó, dados, né? Criei lá o meu data frame, dados. Beleza. Dentro desse dados eu vou colocar o título, ó, relatório de base de dados. Só isso. Essa outra depois da vírgula aqui é um outro parâmetrozinho, ó. Eu coloco o nome do relatório. Relatório é base de dados, beleza? Simples. E esse terceiro aqui é um comando HTML para o nosso relatório sair nessa página, beleza? Dado que eu importei, agora eu vou chamar aqui esse objeto, ele já é um Pandas Profile, agora eu tenho essa função aqui dentro do Profile, esse método, que é o toNotebook iframe, que é para você visualizar na tela. E aí eu chamo para ele abrir, ele vai abrir na nossa tela daqui a pouco. Pum, tudo bem? E aí eu ainda vou
exportar um .html aqui, tá vendo? Eu dei o nome do arquivo, relatório.html, e eu vou exportar como? Ó, essa função aqui, ó, toFile, que está dentro do Profile Report, ela permite a gente mandar um arquivo, né? Transforma num arquivo. E aí eu vou colocar um output file, que é o nome do arquivo, relatório base de dados. Essas 3 linhas de código, ela vai criar um relatório de dados aqui por meio do Pandas Profile e vai gerar para a gente a análise exploratória dos dados. Vamos para frente? Executa. Então tá lá. O Pandas Profile está fazendo a sumarização do dataset. Beleza, está renderizando já aqui, terminando. Criou o nosso relatório base de dados, beleza? Então tá aqui o nosso relatório base de dados. Então você vê aqui que o Pandas Profile cria de forma muito profissional um relatório aqui já na web. Você não precisa importar nenhuma ferramenta. Já está aqui a ferramenta, beleza? Então, ela tem esses submenus aqui, eu vou dar um overview no dataset, beleza? O que é esse dataset? Vamos lá, estatísticas do dataset. A gente tem 9 variáveis, isso a gente já viu. 768 observações, a gente já viu, beleza? Mas aí vem algumas informações importantes, ó, não tem missing, não tem linha duplicada, por aí vai, beleza? Tipo de variável, tá aqui o número das variáveis, tem 8 variáveis numéricas e uma variável booleana, tudo bem? Quais são as variáveis? Então tá lá, dor no peito, beleza? Dor no peito tá lá, tem a estatística lá da medição do que é a dor no peito. Tem lá a estatística lá do que é a pressão arterial e o histograma para você ver lá a distribuição, né, desse valor, desse dado que você está usando, pressão arterial. Tem lá o colesterol, beleza? Tem lá as medidas, beleza? A média, o mínimo, o máximo, se tem muito zero ou não. Ele traz até um destaque aqui de vermelho, tem muito zero, isso aí pode ser um erro ou não. Fica avaliar, Eduardo, fica de olho. Aí, geralmente, nessas variáveis assim, você procura um pouco mais de detalhes. Então, tá aqui, ó, Toggle Details. Clique em Toggle Details. Você vai ver lá a estatística um pouco mais aprofundada, como ó, os percentis. Então, você vai ver aqui a distribuição dessa variável, que é o colesterol, tá lá, ó, a mediana, o percentil 95, máximo, mínimo, tudo bem? Você tem condições de olhar informações da distribuição, né? Tem valores como a curtose, beleza? Ó, curtose, assimetria, beleza? Assimétrica à esquerda, a soma dos campos, beleza? Então, tudo informações para você fazer a avaliação exploração do seu atributo que você vai utilizar para fazer previsão de doenças. Tá aqui, ó, histograma para você olhar a distribuição, um gráfico bem profissional para você colocar na sua documentação, tudo bem? Valores comuns, então você, ó, tá, esse exame aqui, esse colesterol, tinha muito 70, tá vendo? Muito 70. Valores extremos, tinha lá, ó, valores muito pequenos, ó, 40, 0, é normal ter 0, exame de colesterol? Pode ser um erro, né? Então, talvez você tenha que fazer tratamento nesse banco de dados, beleza? E por aí vai. É assim que você vai fazer a análise exploratória e vai arrecadar todos os dados que você obtiver dessa análise que você vai estar fazendo, beleza? Para quê? Para você saber se essa variável vai poder ou não ser usada na sua predição. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Bora para frente. Aqui tem uma função head, né, que é para você visualizar a quantidade de linhas que você quer. Você pode visualizar as 20 primeiras linhas, as 30 primeiras linhas ou as 3 primeiras linhas. Bora dar uma olhada nas 3 primeiras linhas. Então tá lá, ó, dor no peito, tem lá uma escala lá, que a gente está vendo aqui de 1 a 8 pelo menos, pressão arterial, colesterol, açúcar no sangue, medições de eletrocardiograma, frequência cardíaca máxima e por aí vai, beleza? Todos os seus atributos aqui. E esse aqui, ó, o Class 1, teve doença do coração. E esse aqui, ó, 0, não teve doença do coração. Algumas observações bem importantes, cara, para você estar fazendo aqui análise exploratória e pré-processamento dos dados. Se o número de linhas do seu arquivo for muito grande, o algoritmo ele vai poder levar muito tempo para ser treinado. Se for muito pequeno, você pode ter uma insuficiência de dados para treinar aí o seu algoritmo. Se você tiver muitas colunas no seu arquivo, o seu algoritmo pode apresentar problemas de performance devido à alta dimensionalidade. E aí você tem alguns algoritmos para resolver esse problema, como o PCA, que é um algoritmo para criar ali componentes principais, que é como se fosse uma junção de variáveis, para diminuir a dimensionalidade do seu dataset, para o algoritmo performar melhor. A solução vai depender de cada caso, mas lembre-se, treine seu modelo como subset do seu conjunto de dados. Então a gente tem lá todos os dados. Pega aí um pedaço para treinar e um outro pedaço para você avaliar o seu algoritmo. Então, ó, conjunto de dados maior para treinar e depois aplique dados novos ao seu modelo. Os tipos de dados é muito importante,
pode ser necessário converter string, ou colunas, ou números inteiros podem representar variáveis categóricas, e aí você vai ter que fazer transformações nas suas variáveis. Tudo bem? Bora dar uma olhada em como a gente vê o tipo das variáveis? Bora. Ó, aqui, dados de types, para ver os tipos de types. Então, simples, né? De types. Aí ele vai trazer aqui pra gente, ó, dor no peito, é inteiro, frequência cardíaca máxima, um float, né? Um decimal. Angina induzida também está aqui, um decimal. Tranquilo. Vamos para frente. Em problemas de classificação, pode ser necessário balancear classes. Classes desbalanceadas, ou seja, tem um volume maior de um dado do que de outro, são comuns e precisam ser tratadas na fase de pré-processamento dos dados. Podemos ver que existe uma relação clara de desproporção entre as classes 0, que não tem doenças cardíacas, e 1, que tem doença cardíaca. Bora dar uma olhada? Como é que a gente faz isso, Eduardo? A gente vai fazer, pega os dados, chama a função chamada groupby, que é um agrupamento. Você quer agrupar por qual coluna, Eduardo? Eu quero agrupar pela coluna class, eu quero avaliar ali essa ocorrência ou não de doença cardíaca. Então, coloco o campo aqui dentro. E aí, eu chamo a outra funçãozinha chamada size, que é tamanho, né? E aí, eu executo, ele vai trazer lá pra gente o tamanho de cada uma das classes. Então, vamos lá. A classe 0, ou seja, que não tem doença cardíaca, tem 500 pessoas. E a classe 1 tem 268 pessoas, ali, quase 50%. Em alguns casos, você tem que tratar esse problema de classe desbalanceada. Existem algumas técnicas que, inclusive, são muito efetivas para lidar com esses problemas. Tem uma técnica chamada SMOTE, que é muito boa para fazer isso. Nesse caso, a gente não vai fazer esse balanceamento, tudo bem? Mas fique alerta que você pode precisar, em alguns casos, fazer o balanceamento, tudo bem? Beleza. A correlação é uma outra análise que a gente faz entre as variáveis. Por quê? Porque variáveis que são correlacionadas, elas podem enviesar o modelo, tudo bem? Então, quando você vê duas variáveis que têm correlação muito alta, talvez você esteja induzindo aí o seu modelo com um problema chamado de multicolinearidade. Então, você tem que tratar esses dados que têm correlação muito alta. E como é que eu vou ver essa correlação, Eduardo? Por meio de uma função chamada COR. Então, você pega o seu dataset e vai lá e chama a função COR. O Pandas Profiling também já traz, mas eu estou trazendo mais uma forma de, se você quiser olhar só a correlação, não precisa rodar o Pandas Profiling, você vê que ele gasta um tempinho ali renderizando, ele olha todos os atributos. Então, tem uma forma, como a função .cor. E aí você escolhe o método, tem vários métodos, beleza? Eu gosto de olhar a correlação por meio do método de Pearson. Então, olha só, a correlação é o relacionamento entre duas variáveis. O método mais comum para calcular a correlação é esse método de Pearson, que a gente vai usar agora, que assume uma distribuição normal dos dados. Então, a correlação -1 mostra uma correlação totalmente negativa. Um vai para cima, então o outro vai para baixo. Correlação totalmente negativa. E enquanto a correlação +1 é como, os dois estão caminhando praticamente de forma idêntica. A correlação igual a 0 mostra que não há relacionamento entre as duas variáveis. Alguns algoritmos, como regressão linear, regressão logística, podem apresentar problemas de performance se houver atributos altamente correlacionados, colineares. E aí é o problema de multicolinearidade, tá bom? Vamos ver se existe, vamos ver como é que se faz essa análise aí, Eduardo? Então tá aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó, a correlação entre a dor no peito e, por exemplo, a variável talassemia no sangue, beleza? Como é que a gente faz essa avaliação, Eduardo? Olha só. Na linha, eu vou na dor no peito e eu tenho lá o valor da correlação com a talassemia. Então, você vê que é uma correlação de 0,54. O que significa isso? Que há uma correlação positiva entre dor no peito e talassemia. Talassemia é uma doença do sangue. Então, se essa correlação tivesse lá quase igual a 1, talvez não seria interessante você utilizar essas duas variáveis no algoritmo. Para evitar problemas de multicolinearidade, você estaria enviesando o modelo. Você estaria dizendo a mesma coisa com o modelo, só que de duas formas. O modelo ia interpretar isso de uma forma diferente da que a gente gostaria que interpretasse. Ele ia estar interpretando como duas informações, como na verdade você tem uma que é praticamente igual. Você estaria enviesando o modelo. Tudo bem? Simples assim. Você estaria enviesando o modelo se tivessem totalmente correlacionadas. Vamos dar uma outra olhada aqui, ó. O dor no peito, correlação com dor no peito é igual a 1. Por que, Eduardo? Porque a correlação da variável com ela mesma é igual a 1, beleza? Então tá bom, tem alguma outra análise que você gostaria de fazer aqui que chame bastante atenção, Eduardo? Eu estou aqui, eu geralmente olho, faço uma análise procurando aqueles que têm um grau de correlação bem grande, perto de 1 ou perto de -1, beleza? Para ver se tem algum tipo de problema de correlação, beleza? Mas você pode fazer uma análise 1 a 1, até você adquirir mais experiência, vai olhando de 1 por 1, para ver se você tem
algum problema de correlação muito alta, tudo bem? Que aí chega lá na frente você, cara, eu não vou colocar essas duas variáveis no modelo, que elas estão praticamente correlacionadas, então eu vou colocar só uma, e aí você vai avaliando a acurácia do seu modelo, tudo bem? Testando, galera, é mão na massa, vamos pra frente? Beleza. Então, ó, agora eu vou olhar uma informação que ela me fala como que está a distribuição dos nossos dados, beleza? Então, quando eu chamo a função skill, que é a função que está aqui embaixo, eu quero olhar a simetria, beleza? Por quê? Porque numa distribuição normal, os meus dados são simétricos, tanto para a direita quanto para a esquerda. E como eu quero que o meu algoritmo ele tenha dados com os dados já tratados, os dados já na mesma escala, quiçá padronizados, eu preciso olhar a simetria dos dados para ver se eu preciso passar algum tipo de trabalho de normalização, beleza? Então, quando eu olho a simetria, ela já me diz alguma coisa. Se os dados estão numa distribuição simétrica ou não, beleza? Vamos para frente? Então, ó, se refere à distribuição dos dados, que é assumida ser normal ou gaussiana, beleza? Aí, muitos algoritmos de machine learning consideram que os dados já possuem uma distribuição normal. E aí, conhecendo a simetria dos dados, permite que você faça uma preparação e entrega o que o algoritmo espera receber, aumentando dessa forma a acurácia do modelo preditivo. Bora dar uma olhada, então, na simetria? Então, olha lá, eu estou dando a simetria, tá lá, ó. Dor no peito é assimétrica direita. Se fosse 0, tava ali certinho. Só que tá aqui, ó, -1 é assimétrica à esquerda, beleza? Esse aqui, ó, esse aqui tá quase ali, quase simétrico, 0.1. Se tivesse 0, era totalmente simétrico, beleza? Era o que a gente esperava. Então, significa que a gente vai ter que passar nos dados um trabalho de escalonamento. Então, tá bom, se a gente for usar modelos que requerem uma distribuição normal, a gente vai usar regressão logística, tudo bem? Bora pra frente? Então, bora. Cara, dá uma olhada aqui para você entender exatamente. Dá uma olhada aqui nesse gráfico. O que eu quero mostrar para você entender esse negócio aí de normalidade, de não estar em normalidade. Me mostra aí, Eduardo. Aqui nós estamos olhando a angina induzida. É um dos atributos do nosso dataset, beleza? Tá vendo essa linha preta? Essa linha preta, ela é a distribuição normal. Ela é totalmente simétrica, tá vendo? Se você pega e passa uma linha aqui no meio, você vê que fica 50% para a esquerda e 50% para a direita. Só que olha só, aqui o azul, tanto a linha quanto os bins, mostra pra gente que a nossa distribuição ela não está simétrica, né? Então, a distribuição simétrica está aqui, então significa que o nosso não é simétrica, né? Está totalmente diferente, né? Ela está assimétrica à direita, a curtose dela é alta, tá vendo que ela está acima da distribuição normal. Então, isso aqui já é um dado que mostra que o nosso dado precisa ser normalizado. Tudo bem? Então, beleza, cara. Vamos lá, então, para a próxima fase, que é o processamento dos dados. Já fizemos a análise exploratória, já avaliamos os dados, vimos que tem dado que precisa ser normalizado se a gente quiser usar algoritmos que requerem dados normais. E agora a gente vai, então, fazer essa parada. Vamos mexer nos dados e deixar os dados do jeito que o algoritmo espera receber, beleza? Então, vamos lá. Preparando os dados de machine learning. Muitos algoritmos esperam receber os dados em formato específico. É seu trabalho preparar os dados para uma estrutura que seja adequada ao algoritmo que você está utilizando. É muito provável que você tenha que realizar a tarefa de pré-processamento dos dados. É um passo necessário dentro do processo e o desafio de fato, é que cada algoritmo requer uma estrutura diferente, o que pode requerer transformações diferentes nos dados. Mas é possível, em alguns casos, obter bons resultados sem um pré-processamento. Mas é uma boa prática criar diferentes visões de transformações dos dados, de modo a poder testar diferentes algoritmos de machine learning. Isso é uma boa prática. Vamos para frente então? Bora fazer nosso primeiro trabalho? É a normalização. O que é a normalização, Eduardo? Ela é uma das primeiras tarefas dentro do pré-processamento dos dados, que é colocar os dados na mesma escala. Como é que você faz isso, Eduardo? Muitos algoritmos vão se beneficiar e produzir resultados melhores quando você faz essa escalonagem. Essa etapa também é chamada de normalização, que significa colocar os dados em uma escala entre 0 e 1. E isso é para otimização, sendo usado no core dos algoritmos de machine learning como gradiente descente, que é muito utilizado em deep learning, beleza? Isso também é útil para algoritmos como regressão, redes neurais, algoritmos que usam medidas de distância como KNN, que você já conhece também. E o scikit-learn possui uma função para fazer essa normalização. Sabe qual é o nome dessa função? Essa aqui, ó, minimax escala, abre e fecha parênteses, é a função, né? Minimax escala. Vamos fazer ela? Bora! Então vamos lá, vamos colocar os dados na escala entre 0 e 1. Aqui não precisa importar o pandas, porque a gente já importou, mas a gente vai importar o minimax scaler. Sabe onde é que ele está? Dentro do scikit-learn, no pacotinho chamado pré-processing. A gente não está fazendo pré-processamento, né? A gente está na fase de pré-processamento dos dados. Então tá aqui, ó, pré-processing, beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Aqui é a parte onde a gente faz a importação dos dados.
onde a gente colocou lá o nome do arquivo, a coluna, esses dados, essa etapa aqui para cima a gente já fez, beleza? Agora a gente vai precisar fazer o seguinte, eu vou colocar os dados num array. O que é o array, Eduardo? Esses dados, esse array é para a gente separar as variáveis, que são as variáveis que vão ajudar a gente a prever se vai ter doença ou não, e a variável que diz se teve doença ou não. A gente separa a variável explicativa da variável resposta. Então, eu crio um array e falo, ó, daqui até aqui eu quero que você coloque no x da minha equação, que são as variáveis explicativas. E aqui eu coloco o y, que é a minha variável que eu estou querendo prever. Beleza? É para isso que eu vou fazer a criação desse array. E o array eu crio como? Eu passo a função .values, beleza? Tá aqui, ó, .values. Eu passo .values em cima do meu dados. E aqui embaixo eu coloco lá o x e o y. Para quê? Para usar o minimax scalar. Ó, eu vou criar um objeto, uma variável chamada scalar, que são os meus dados que eu vou passar no minimax scalar. Tudo bem? Eu vou criar o minimax scalar, vou chamar ele de scalar e vou passar um parâmetro aqui dentro do meu minimax scalar. Olha, presta atenção aqui. Criei uma variável chamada scalar. E agora eu vou colocar dentro do minimax scalar um parâmetrozinho, que é o seguinte, eu quero que a feature range, ou seja, a range dos valores, esteja entre 0 e 1. Tudo bem? E aí depois eu vou criar uma variável chamada rescaled x, que ou seja, é o x já rescalonado. E aí, como é que eu faço isso, Eduardo? Eu pego o meu scalar, que é o minimax scalar que eu acabei de criar aqui, e chamo fit transform. Não é assim que a gente faz com o algoritmo de machine learning também? Então essa função está aqui como uma função de algoritmo de machine learning, isso aqui é um pré-processamento. E aí, o que a gente coloca aqui dentro, Eduardo, para fazer o fit transform? A gente colocou no x, beleza? Então, executo, e aí ele vai pegar os dados e vai deixar tudo na mesma escala. Eduardo, como é que eu vejo esses dados na mesma escala, Eduardo? Eu quero ver isso que você fez. Mostra para mim, porque você falando assim, eu não estou entendendo o que é padronizar, o que é deixar na mesma escala, Eduardo. Cara, você vai ver agora, você não vai esquecer nunca mais. Eu vou printar para você aqui agora. Isso aqui é só um print, beleza? E eu coloquei um nome, ó, dados originais, para vir aqui os dados originais. Trouxe os valores originais. E aqui são os dados normalizados e eu trouxe o valor normalizado que a gente acabou de criar. Olha só a diferença, Eduardo, nunca mais vou esquecer isso mesmo. Olha que legal. É assim que você vai falar. Tá aqui, ó. Nós temos lá a nossas colunas do dataset. Então, cada valor aqui é um valor de uma coluna, beleza? Então, eu tenho essa primeira coluna aqui, que deve ser dor no peito, 6. Essa coluna aqui que deve ser glicose, 148. Essa coluna aqui que deve ser o eletrocardiograma, 72, beleza? Tá vendo que os valores eles estão muito loucos? Tá aqui, ó, 6, 148, 72, 0.62, 50, 1. Então, os valores estão tudo em escala, cada um respeitando a sua própria escala. E essa parada do minimax escala que a gente fez aqui de normalizar os dados, é exatamente isso que a gente vai fazer, que a gente fez e que eu vou te mostrar agora. Ele não vai criar novos dados, ele vai pegar esses dados e vai passar essa normalização para deixar todos os dados na mesma escala. Olha só como é que funciona isso. Tá aqui, ó. Esse 6, ele virou o 0.35. Esse 1, ele virou o ponto 23. Eduardo, que massa, mas como é que ele virou? Esse minimax scala, ele é uma função, beleza? Ele é uma função que ele serve para deixar os dados entre 0 e 1, beleza? Entre 0 e 1. Como é que faz isso, Eduardo? O minimax, ele faz o seguinte, ele pega o valor, diminui do valor mínimo, e aí ele divide o próprio valor diminuído do valor máximo, beleza? Por isso que é minimax scala. Quando você faz isso com qualquer lista, você vai ver que os valores eles vão ficar ali numa mesma range, beleza? Os valores vão estar ali numa mesma range. É só uma transformação, você não mudou o dado, você só aplicou uma transformação. Então tá bom, cara, que interessante. Eu fazendo isso para essa coluna e fazendo isso para essa segunda coluna aqui, eu vou deixar os dados mais ou menos parecidos, tá vendo? Então, ó, se eu peguei o 148 e aí eu tirei do menor valor lá, 148 menos o menor valor, dividido por 148 menos o maior valor. Quando pega essa divisão, ele vai ficar num valor entre 0 e 1, tá vendo? 0.74. E aí você percebe que esse 0.74 é um número que está mais próximo desse 0.35 do que esse 148 está mais próximo desse 6 aqui? Você entende? É isso aqui é normalizar.
os algoritmos de machine learning vão trabalhar melhor com os dados na mesma escala. Beleza? Que massa, cara. Sabia que você ia gostar dessa parada e você não vai esquecer disso nunca mais. Normalizamos os dados. Bora pra frente? Bora continuar nosso trabalho. Agora a gente precisa fazer uma parada chamada amostragem. O que é amostragem, Eduardo? A gente precisa pegar uma amostra de dados para treinar e outra amostra para fazer o teste do nosso algoritmo, beleza? Vamos ler um pouquinho aqui só para a gente entender o que é mais aqui de amostragem. Ó. Você precisa saber se o seu modelo preditivo vai funcionar bem quando receber novos dados. Então, a melhor maneira de avaliar a performance do modelo é fazer previsões em dados que você já conhece o resultado. Análise supervisionada, lembra? Então, outra maneira de testar a performance do seu modelo é utilizar técnicas estatísticas, como o método de amostragem, que permite você estimar o quão bem o seu modelo irá fazer previsões em novos dados. A avaliação do modelo é uma estimativa de quão bem o algoritmo será capaz de prever novos dados. Isso não garante performance, beleza? Mas, após avaliar o modelo, nós podemos treiná-lo novamente com os dados de treino e, então, prepará-los para o uso operacional em produção. Existem diversas técnicas para a gente fazer essa separação. Aqui, nós vamos utilizar duas, que é o Train Test Split, beleza? E o Cross Validation, beleza? A gente vai utilizar os dois. E eu vou explicar para você o que é cada um dos dois. Então vamos lá. Dados de treino e teste. Train Test Split, beleza? Essa função aqui do Scikit-learn, eu deixo o link aqui para você estudar como funciona o Train Test Split. É simples, vamos lá. Esse é o método mais utilizado para avaliar a performance de um algoritmo de machine learning. A gente divide os dados originais em dados de treino e de teste. A gente vai lá, prepara o algoritmo em dados de treino e de teste, e aí avalia o resultado. Faz a previsão com os dados de teste e avalia o resultado, beleza? Aí a divisão, cara, a divisão vai depender do dataset, beleza? Geralmente se utiliza 70-30, ou seja, 70% para treinar, 30% para testar, ou 80-20, ou 65-35, tudo depende, beleza? É treino, tá bom? E esse método é bem veloz, ideal para conjunto de dados muito grandes, beleza? O ponto negativo é a possibilidade de alta variância, como toda coisa no mundo, né? Tem coisas boas, mas também tem alguns aspectos negativos, beleza? Bora ver como é que funciona essa parada? Bora, então vamos lá. A gente já importou os módulos que a gente precisa, beleza? Que é lá o HITS-SV do Pandas. E aí, cara, a gente vai importar a função Train Test Split do pacote Model Selection, beleza? Do Scikit-learn. E aí a gente vai importar a Logistic Regression do pacote Linear Model, beleza? É uma regressão linear logística, beleza? Regressão logística. E essa funçãozinha é só para ignorar os alertas. Vamos criar uma variável chamada test size, né? O tamanho do teste. A gente vai colocar aqui 33%, beleza? E vamos deixar 77% para treinar, tudo bem? E vamos deixar 67% para treinar, né? Senão passa de 100%, né? E essa sementinha aqui é para você conseguir replicar os mesmos dados que eu, tudo bem? Como funciona o Train Test Split? Eu crio aqui igual ao Train Test Split. O que vem antes, Eduardo? Os X, que eu vou chamar de X treino e X teste, e o Y, que eu vou chamar de Y treino e Y teste. Essa estrutura tem que obedecer essa ordem, beleza? X e X, Y e Y. Tudo bem? Beleza. Tá bom. O que tem dentro do Train Test Split, Eduardo? O X, que eu criei lá em cima, que são as minhas variáveis explicativas, e o Y, que é a minha variável resposta, beleza? O test size, qual é o tamanho? Eu criei aqui em cima, ó, test size, ponto 33. Poderia ter colocado só aqui, ponto 33. Beleza? Mas eu gosto de deixar tudo automatizado, tudo bem? Para você ter a paradinha um pouco mais profissional, beleza? E o handle state igual a seed, que a gente também criou aqui. Bem profissional, beleza? Vamos lá fazer o Train Test Split? Fizemos o Train Test Split. Bora construir agora a máquina preditiva com a regressão logística que a gente já importou, beleza? O algoritmo de regressão logística assume que seus dados estão em distribuição normal, então por isso que a gente normalizou a parada. Para valores numéricos que possam ser modelados com classificação binária, é isso que a gente vai utilizar. Nós vamos prever se pode ter doença do coração ou não, beleza? Esse é um dos algoritmos de machine learning mais simples e é por isso que eu trouxe aqui nesse Ciência dos Dados na Prática, para você compreender isso para sempre, beleza? Guarde essa aula aqui no fundo do seu coração e toda vez que você quiser saber o que é machine learning, assista de novo essa parada, beleza? Vamos embora? Beleza. Vamos criar primeiro o modelo 1. É o modelo baseline. O que é o modelo baseline, Eduardo? É aquele modelo que a gente cria para tentar bater, beleza? Aquele primeiro modelo ali que a gente cria para tentar bater. Eu já vou sentar o pé na porta e já vou criar um modelo com algumas funções bem bacanas aqui. Já vou te mostrar quais são elas, beleza? Então vamos lá. Aqui o HITS-SV, se eu estiver rodando de novo, né? Porque
Eu estou partindo do pressuposto que a gente está tudo na mesma aula e que você não vai precisar rodar de novo, beleza? E aí, mas se você precisar rodar de novo, já está aqui o script. Read CSV, o keyfold, Eduardo, o que é esse keyfold, Eduardo? Já vou mostrar para você. É uma função keyfold do Model Selection, que é a função para você fazer a Cross Validation, beleza? O Cross Val Score, que é a forma de você calcular aí o resultado do seu algoritmo por meio da validação cruzada. O Logistic Regression, que é o nosso algoritmo de Machine Learning, beleza? O Scikit-Learn, aqui o Cross Val Score a gente já está importando, então não precisa, Eduardo. A Confusion Matrix, para a gente fazer a avaliação do nosso modelo. O Accuracy Score, que é também uma outra forma de fazer a avaliação do modelo. E o Classification Report, também para fazer a avaliação do nosso modelo. Tudo bem? Isso aqui é para não mostrar warnings, mostrar só erro para a gente, beleza? Então vamos lá, bora para frente. O que a gente vai fazer? Cara, nós vamos criar o número de folds. O que são as folds, Eduardo? É o seguinte, na validação cruzada, vou mostrar para você aqui, ó, validação cruzada, keyfolds. Na validação cruzada, o keyfold, ele vai servir para informar para a gente qual o valor que a gente quer fazer subdivisões no nosso dataset para fazer esse treinamento. Aqui, eu estou dizendo que a gente vai ter 5 folds, beleza? 5 interações. Como é que vai funcionar? Essa interação eu vou dividir aqui em 1, 2, 3, 4 para treino e 1 para teste. Tá vendo aqui? Essa outra aqui, ó, 4 para treino, só que o teste eu mudei. O que era treino antes virou teste. Então, separei um pedacinho diferente agora. No de baixo também, ó, eu separei um outro pedacinho para teste. E aí, eu vou fazer isso 5 vezes. Quando a gente faz isso, a gente otimiza os resultados do nosso treinamento. Beleza? Na maioria das vezes. Não é sempre, mas na maioria das vezes. Isso é uma técnica bem avançada. Beleza? Não quero que você saiba de cabeça como é que faz isso ainda, se é um tópico avançado, mas eu quero passar para você, já aqui, para você ir se familiarizando, beleza? Então vamos lá, vou dizer que eu quero 20 folds, beleza? Nada, vou colocar só 10 folds, vai. Que nem tá lá, 5 folds, para você não esquecer. O que a gente fez? 5 divisões, tudo bem? Vou colocar uma semente aleatória pra gente... Uma semente aleatória para você repetir os mesmos resultados que eu, beleza? Beleza, Eduardo, como é que usa o fold? Olha só que interessante como é que você usa o fold. Eu vou criar uma variável, um objeto chamado fold, vou passar a função keyfold e dentro dos parâmetros da função keyfold, que fica dentro do parênteses, eu vou colocar 3 variáveis. O número de folds, que eu estou colocando aqui em cima, ó, que é 5. Vou dizer que é true para colocar aleatoriedade, na hora de escolher lá os dados, treino e teste. E o random state, que é igual a seed para você replicar o mesmo resultado que eu. Depois eu vou criar um modelo. Modelo é igual o quê? A Logistic Regression. Tudo bem? Então, criei o modelo, criei o fold para fazer a validação cruzada e agora eu posso ver o resultado do nosso modelo. Tudo isso numa função e agora chamada resultado. A função é o Cross Val Score, beleza? Vou chamar o Cross Val Score, que é do Scikit-Learn. Tá aqui, ó, Cross Val Score. Tá aqui, a segunda que a gente importou. Para que serve isso? Para a gente juntar o fold e o modelo. Olha só. Eu pego o modelo. Qual é o modelo? A regressão logística que eu criei aqui. Cadê os dados de entrada e dados de saída? Tá aqui, ó. Dados de entrada X, dados de saída Y. Beleza. E a validação cruzada? A validação cruzada vai ser igual o keyfold que eu acabei de criar aqui. Eu falei, ó, o número de folds é igual a 5, quero a aleatoriedade e a semente aleatória para você replicar o mesmo resultado que eu. Pronto. O resultado vai ser o resultado do nosso modelo. Vou pedir para ele printar um resultado específico, que é a acurácia, beleza? Então, eu passo aqui uma funçãozinha, acurácia, peço para ele trazer aqui que é o resultado, a média do resultado. Está aqui a acurácia, beleza? Então, executa a célula e ele vai trazer para a gente o resultado 76,82. Então, criamos aqui a nossa primeira máquina preditiva para fazer o quê? Qual é o nosso problema de negócio? Nós queremos prever se uma pessoa pode ou não desenvolver doença do coração. Então, a acurácia do nosso modelo está dizendo o seguinte, cara, nós criamos uma máquina preditiva que ela está acertando ali se a pessoa tem ou doença do coração ou não, em 76% dos casos. É exatamente isso que a nossa máquina preditiva está fazendo. Tudo bem? Então, beleza. Agora, a gente criou um modelo. E aí, a gente vai criar
o modelo número 2. Criamos o baseline e agora a gente vai criar um outro modelo para bater esse aqui. A gente usou o cross validation para fazer ali os negócios de a separação de dados de treino e de teste. A gente vai para um outro conhecido como train test split. Ele é até mais simples, beleza? Mas em algumas vezes ele traz resultados melhores. Bora testar? Bora. Vamos criar o modelo do mesmo jeito que está lá em cima. Modelo é igual a Logistic Regression, beleza? Vamos treinar o modelo. Aqui é diferente. Você só passa o fit. Não precisa passar o cross ou o score. Você faz o fit. E aí você chama lá o x de treino e o y de treino. E aí você vai, treina o modelo com os dados de treino. Treinou o modelo, beleza? Beleza. E agora eu vou avaliar o meu modelo. Como que eu vou avaliar o meu modelo? Com o score. Então, eu vou fazer avaliações com o meu modelo. Eu vou passar os dados de teste, o x de teste, e vou pegar o y de teste para eu saber se o meu modelo está acertando ou não, beleza? Então, ó, esse score vai permitir, ele vai olhar lá, pegar o meu modelo, vai pegar os dados de teste, passa no meu modelo, e aí ele vai comparar com o y de teste, que é o gabarito. Opa, o modelo acertou? Ah, acertou. Opa, o modelo acertou? Não, errou. E ele vai fazer o cálculo da acurácia para a gente nessa célula, beleza? E aí a gente vai avaliar se o nosso algoritmo vai bater o baseline. Vamos para frente? Executa, tá lá. A acurácia dos dados de teste é 78,74. Batemos em 2 pontos percentuais o nosso baseline, beleza? E para muita gente 2% é pouco, para muita gente é muito, mas o fato é que dependendo do seu problema de negócio, 2% de 2 bilhões vai dar 4 milhões. E 4 milhões pra gente é muita coisa, beleza? Agora que a gente já tem aqui nossa máquina preditiva, a gente pode avaliar a acurácia final da nossa máquina preditiva. Já passamos os dados de teste e agora a gente pode pegar aqui e fazer mais algumas avaliações. A gente olhou a acurácia, mas a gente pode ver também a matriz de confusão, ou a Confusion Matrix. Não gosto de falar matriz de confusão porque gera interpretação, né? É como se fosse confuso, mas na verdade não é confuso. Vamos ver que essa parada não é tão confusa? Vamos avaliar juntinho aqui como que interpreta a Confusion Matrix, beleza? Então olha só, cara, é o seguinte. Aqui, nessa diagonal, onde está aqui o 42 e o 58, são os acertos do nosso modelo. Então aqui nós tínhamos 142 casos no qual o paciente não ia ter doença do coração e o nosso algoritmo realmente acertou que não ia ter doença do coração. Só que ele errou em 20 casos, beleza? Em 20 casos. Ele falou assim, ó, o paciente não vai ter doença do coração, mas ele errou em 20 casos, porque em 20 casos o cara teve doença do coração, beleza? O outro caso é o seguinte, ele falou assim, ó, 58% dos casos o cara vai ter doença do coração. Aí ele acertou. Só que em 34% dos casos ele falou assim, cara, o cara vai ter doença do coração, mas ele não teve doença do coração. Então assim, você vê que ele errou menos no caso em que era para dizer o seguinte, olha, o paciente, 20 pessoas foram detectadas com doença do coração, vai ter doença do coração, mas não teve. Então, o que é pior? Aí você tem que avaliar junto com a equipe médica aí, qual é o pior tipo de erro que você pode incorrer. Aquele que o paciente vai ter doença do coração e você diz que não, ou aquele paciente que, cara, não vai ter doença do coração e você diz que vai. E aí é uma decisão médica. Muitas vezes você induzir o paciente a tomar um medicamento porque ele vai ter doença do coração pode causar uma outra doença. E aí que está o trade-off, entendeu? O famoso custo-benefício. E aí os médicos vão decidir qual é o pior erro que vocês podem incorrer. E aí, cara, cientista de dados, existem formas de você otimizar os algoritmos de forma a penalizar os erros que você não quer obter. E aí o seu algoritmo vai acertar mais nos lugares onde você quer que acerta. Beleza? São formas avançadas aí de machine learning para você, principalmente na área de saúde. Tudo bem? Cara, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse Ciência dos Dados na Prática. Foi um curso, um verdadeiro curso completo de machine learning, de ciência de dados, passo a passo, com problema de negócio. Está aqui implementada a sua máquina, agora você está construída a máquina preditiva, você pode trazer novos dados e fazer o predict, beleza? Traz novos dados agora,
e você vai fazer o predict, vai colocar novos dados aqui onde está esse x-teste, e aí você poderia criar um aplicativo web, e aí você coloca lá os dados do cliente, e aí você informa se ele vai ter doença do coração ou não, dadas essas variáveis que você e a equipe médica utilizaram para desenvolver essa máquina preditiva. Beleza? Isso é uma implementação de um problema de negócio, é uma resolução de um problema de negócio simples, beleza? Com um algoritmo simples, mas com um resultado até bacana, 78% de acurácia, e que eu convido você a otimizar essa parada e a utilizar isso aqui em outros estudos de caso. E a refazer mesmo isso aqui, vou entregar para você no nosso canal no Telegram, eu sempre entrego os scripts e os datasets que a gente utiliza nessas aulas. Beleza? Cara, não deixe de entrar lá nos portais, no Instagram, no Facebook, no Twitter não, no Instagram, no YouTube, no Facebook, beleza? No canal do Telegram, chega curtindo, chega seguindo e me ajuda a distribuir essa mensagem. Se ela foi importante para você, ela pode ser importante para outras pessoas também, beleza? Um forte abraço e a gente se vê no próximo Ciência dos Dados na Prática. Muito obrigado, tchau, tchau.